Zenit aceita vender Claudinho por um preço mais baixo, ou seja, por menos de 30 milhões de euros, se aproxima dos valores que o Flamengo tende a pagar e pode ter negócio. Vidal deixa o Flamengo para o Atlético Paranaense e muito mais esse vídeo com informações do Flamengo no mercado da bola. Mas antes de começar o vídeo, já peço a sua inscrição, peço o seu like para você não perder nenhuma informação do Flamengo, do Palmeiras, seja de qual time for, das principais informações do futebol, principalmente brasileiro. Começando esse vídeo aqui, esse vídeo é especial do Flamengo, que está se movimentando bastante no mercado da bola. Lucas Veríssimo, proposta feita. Ardela Cruz, de plano A a plano B. Claudinho, preço mais baixo, preço reduzido, pode pintar negócio. E também Gabigol de volta na partida contra o Atlético Paranaense. Mas antes, já se inscreve, deixa o seu like e bora para as informações do Flamengo. O Flamengo economizou quase 6 milhões de reais com a venda do Arturo Vidal. Fora dos planos do Sampaoli, ele não seria mais utilizado, o contrato dele acaba no final de 2023, então ele estaria ali apenas recebendo, treinando, mas não seria utilizado no elenco. E o Vidal tinha ganhos mensais de praticamente 1 milhão e 100 mil por mês. Então é um preço muito salgado para um cara que nem relacionado era. Praticamente era relacionado, mas não entrava em campo com o Sampaoli. Então o Flamengo chegou a um acordo com o staff e assinou a rescisão de contrato pagando 1,6 milhões e economizando 5 milhões e 400 mil reais em luvas, em salários do jogador até o fim do ano. Um total de 7 milhões, descontando esse 1,6 milhão de reais para rescindir o contrato, o Flamengo economizou quase 5 milhões e meio pela saída de Arturo Vidal, que foi algo fabuloso, algo maravilhoso, porque o Flamengo precisava liberar esse cara, porque é uma folha salarial do Flamengo muito cara, e ter um Vidal que não é utilizado, com ganhos de mais de 1 milhão, não era nada inteligente. Então o Flamengo optou por rescindir e ele vai para o Atlético Paranaense ganhando menos de 14% do que ganhava no Flamengo. Ele assinou, ele vai ganhar em torno de 150 a 200 mil reais. Isso não é nem 15% do que ele ganhava no Flamengo todos os meses. Então o Vidal claramente quer jogar. Ele se sente que ele pode contribuir com os times que ele passa. Então essa proposta contribuiu muito para ele. Ele pensou, lá eu vou jogar. E ele fechou com o Atlético Paranaense. Eu quero saber se você achou que foi uma boa transferência. Para mim foi bom para as três partes. Bom para o Vidal, que vai jogar. Bom para o Atlético Paranaense, que recebe um cara que pode acrescentar muito naquele meio campo. E bom para o Flamengo, já que o Vidal, infelizmente, para os rubro-negros, não vingou na equipe carioca. E o Benfica aceita emprestar o Veríssimo, mas o Flamengo e o time português estão em um impasse. O Benfica quer estipular uma obrigatoriedade de compra, ou seja, após o fim do empréstimo, o Flamengo seria obrigado a comprar o Veríssimo. Já o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer uma opção de compra. Isso porque o Veríssimo vem de lesão, uma lesão muito séria, uma lesão uma lesão até pior do que a do Bruno Henrique. Então é um cara que vem se recuperando, agora que ele vai ter uma temporada cheia novamente. Ele perdeu a Copa do Mundo, ele é um dos cotados a ser convocado, estava arrebentando no Benfica, veio essa lesão e agora o jogador está sendo descartado pelo clube português. Bom, os valores são em torno de 8 milhões de euros no passe fixado. Essa é a obrigatoriedade de compra que o Benfica quer impor ao Flamengo e não teria custo no empréstimo, ou seja, empréstimo de 1 ano, de graça, e após esse 1 ano o Flamengo teria que comprar o jogador de forma obrigatória, independente se ele jogar bem ou não, por 8 milhões de euros. Já o Flamengo quer fazer o seguinte, o Flamengo quer ter uma opção de compra. O Flamengo prefere pagar um valor pelo empréstimo, por exemplo, paga 2 milhões de euros pelo empréstimo. Aí tem ele. Se gostar e quiser comprar, esse valor que o Flamengo pagou pelo empréstimo é descontado caso o Flamengo queira comprar ele em definitivo. Por exemplo, se é 8 milhões, descontasse esses 2 milhões e o Flamengo pagaria 6 milhões de euros. Esses 8 milhões dá em torno de 42 milhões de reais. Informação do GE Globo, ou seja, esse é o impasse. O Veríssimo quer voltar ao Brasil, tem propostas de Corinthians, muito se fala também do próprio Atlético Mineiro.
entre outros times brasileiros, mas eu acredito que o Flamengo realmente é que sai à frente, é o que mais tem chances de contar com esse bom zagueiro. E detalhe, pedido especial do técnico Jorge Sampaoli. Para quem não sabe, o Sampaoli comandou o Santos e comandou o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo arrebentou naquele ano no Santos e foi justamente aí que ele foi pro Benfica, naquela temporada fantástica que o Santos foi vice-campeão com o Sampaoli no comando. Então o Sampaoli gosta do atleta e pediu ele para a diretoria rubro-negra que deve fechar essa contratação. Falta apenas resolver isso. Empréstimo com opção de compra ou empréstimo com obrigatoriedade de compra. A Cruz foi de primeira opção para segunda opção no planejamento do Flamengo. Isso porque antes as informações eram de que o Flamengo estava como De La Cruz tinha o plano A. Do nada surge o Claudinho, surge a possibilidade de trazer o Claudinho e a diretoria rubro-negra entende que na hora do vamos ver, para escolher um, eles vão escolher o Claudinho. O Claudinho é o plano A. E caso ele não venha, eles vão tentar o plano B, que é o De La Cruz. Mas o plano B é bem difícil de acontecer. Isso porque o River não quer reforçar um rival direto na briga pelo título da Libertadores. Não é muito bom de se tratando do financeiro vender o De La Cruz. Isso porque o De La Cruz é todo fatiado. O River Plate não tem 100% dos direitos. O River Plate tem 50% e os outros 50% são distribuídos entre o Liverpool do Uruguai e os agentes do De La Cruz, ou seja, o próprio De La Cruz tem uma porcentagem dele mesmo. Então, isso que dificulta. Tá tudo acertado entre o Flamengo e o De La Cruz. O Flamengo já se acertou no pagamento dos 50% pro Liverpool do Uruguai. O que impede mesmo é o River Plate, que detém os outros 50%, e não abre mão da multa rescisória, que é 16 milhões de dólares, um valor de quase 80 milhões de reais. O Flamengo fez uma oferta de 8 milhões de dólares, o que daria em torno de 42 milhões de reais. E o River Plate não quer negociar por esse valor. E o Flamengo entende que não é um valor pagável. Esses quase 80 milhões de reais pelo De La Cruz não é muito interessante, já que é apenas 50% do jogador. O De La Cruz quer vir para o Flamengo, o uruguaio já se acertou com o Flamengo, já o Liverpool do Uruguai já acertou a venda para o Flamengo. O que impede é o River Plate, que não abre mão da multa, não quer reforçar um rival direto na Libertadores. Então, muito difícil essa negociação sair, mesmo sendo o plano B. É muito difícil o De La Cruz ir para o rubro-negro. Informação rapidinha, Gabigol de volta, hein? Gabigol está relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ele que vinha passando por um processo de transição, né? Um processo que ele não vinha jogando fazia muito tempo. Acho que o Gabigol, desde que ele chegou ao Flamengo, ele nunca ficou tanto tempo afastado dos gramados. Então, essa volta importante para o Flamengo num jogo tão difícil como esse do Atlético Paranaense. Muito importante ter um dos maiores jogadores da história do clube à disposição. Então, Gabigol de volta e Alan vai fazer a sua estreia. Transição de recuperação, né? Ele vinha de lesão no Atlético Mineiro. Ok, muito provavelmente o Alan, o volante, vai estrear contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. Júlio Miguel Neto trouxe a informação muito importante sobre essa novela que vem se arrastando aí ao longo das semanas entre Claudinho, Flamengo e Zenit. O Zenit teria pedido inicialmente 30 milhões de euros, algo muito impagável, né? Porque, por exemplo, a maior contratação no Flamengo foi o Pedro, com 19 milhões, e o Gabigol custou 20, as duas maiores transações. E assim, o Claudinho não vale um preço de um Gabigol e de um Pedro. 30 milhões de euros era algo assim, muito doido, muito fora da casinha. O Flamengo não iria pagar de qualquer maneira. E já a informação de agora é que o Zenit aceita vender por um valor menor. O Flamengo tinha sinalizado com uma proposta de 15 milhões de euros, algo que o Flamengo pagou, por exemplo, esse valor no Cebolinha. 15 milhões de euros dá em torno de mais um pouquinho de 80 milhões de reais. E o Zenit não tende a subir muito esse preço. Talvez o negócio saia ali na casa dos 18 milhões de euros, com bônus, ou se não com futuras vendas de jogadores do Flamengo, prioridade, né? O Zenit vem fazendo muito isso com o Corinthians, na questão do Yuri Alberto, algo que eu não concordo, mas pode ser envolvido na negociação. O Claudinho quer vir para o Flamengo, inclusive ele postou uma foto, né, com uma música
eu tô indo, eu não cheguei ainda, mas eu quero ir, alguma coisa assim. A galera já se relacionou isso com a ida para o Flamengo. Então podemos ter sim Claudinho no Flamengo. O Zenit aceita reduzir a pedida. Então essa negociação tende a ter um final feliz. O Zenit não vai pedir esses 30 milhões. O Claudinho quer sair e parece que o clube russo não vai impor muitas dificuldades, algo que se imaginava o contrário no começo das negociações. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, conteúdo aqui todos os dias para você de informações dos principais momentos do futebol. Quero que você se inscreve aqui, por favor, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com aquele torcedor rubro-negro que quer saber as últimas informações do Flamengo, certinho? Te vejo amanhã e até a próxima.